E aí, Brasil, como é que vocês estão? Mais um vídeo de livros para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Meninas e Lobos. Bom, eu ganhei esse livro de presente de aniversário do meu amigo e parceiro de podcast, Lucas Romano. Aliás, se você ainda não segue o Porta Aberta, segue lá, @portaabertapodcast em todas as redes, em todos os streamings também. Bom, o Lucas me deu esse livro de presente e eu sou muito grata a ele porque eu não conhecia, eu nunca tinha lido e eu enlouqueci com Sobre Meninos e Lobos. O livro foi escrito em 2001 pelo escritor americano Dennis Lehane e ele ficou muito famoso, na verdade, principalmente aqui no Brasil, em 2003 por conta da adaptação para o cinema do Clint Eastwood. Bom, o livro é uma ficção policial que, aliás, é a especialidade do Dennis Lehane. Ele tem vários livros de ficção policial narrado em terceira pessoa e ele conta a história de 3 amigos, o Jimmy, o Sean e o Dave, na cidade de Boston. Mas não é aquela Boston que a gente pensa assim, Harvard, MIT, aquela cidade glamour, cheia de estudantes, não. Ele vai falar sobre o lado pobre e violento da cidade. O livro começa em 1975 e o autor dá um panorama da vida desses 3 meninos. Inclusive, ele deixa já bem marcadinho a personalidade e as características de cada um deles. O Sean era o mais seguro de si, ele tinha uma família um pouco mais estruturada e ele morava na região, diria, mais privilegiada do bairro, o Point. Já o Jimmy e o Dave moravam na região mais pobre do bairro, que era o Flats. O Jimmy já demonstrava uma personalidade forte, desobediente e uma postura natural de líder. E o Dave já se mostrava bem tímido e aquele que tinha a personalidade mais frágil. E um dia, quando os meninos tinham mais ou menos por volta de 11 anos, eles foram abordados na rua por 2 supostos policiais que coagiram Dave, o colocaram no carro e levaram ele embora. O Dave voltou depois de 4 dias, mas aquilo que aconteceu com ele vai permear toda a história e mudar a vida desses meninos para sempre. É aí que a história dá um salto de 25 anos até o ano 2000, quando os caminhos dos 3 amigos voltam a se encontrar, quando a filha de Jimmy, Kate, de 19 anos, é brutalmente assassinada e Sean, que é agora um policial da divisão de homicídios, fica responsável por desvendar o crime. A história se desenvolve em descobrir o assassino da Kate e ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo um pouquinho mais dos então agora 3 homens. Bom, eu confesso que eu me apaixonei muito pelo livro. Ele é daqueles livros que a gente quer comer, assim, engolir, a gente não consegue largar. Eu acho que o livro tem uma coisa de fazer a gente refletir muito sobre as decisões que a gente toma na vida, como isso vai refletir em toda a nossa existência, principalmente aquelas decisões mais precipitadas. E o que mais me fascinou na escrita do Dennis é que, ao mesmo tempo que ele escreve de uma forma extremamente realista, que ele esmiuça os sentimentos de cada um dos personagens, tem sempre alguma coisa de poético. Mas sem pesar, sabe? Tem uma coisa muito poética na forma como ele escreve e a gente acaba se identificando, porque é como se cada um de nós tivesse um pouquinho daquilo que os personagens têm. É como se a gente tivesse um pouquinho deles, de cada um deles dentro de nós. E o que mais me marcou, eu até falei pro Lucas, que eu acho que eu mergulhei muito profundamente no livro, foi a dor do Jimmy em perder uma filha assassinada. O Dennis, ele escreve de uma forma tão humana, tão profunda, tão real, que eu lendo, eu tinha a sensação de que eu estava passando por aquilo. Eu sentia a dor que o Jimmy sentia, porque o Dennis, ele te envolve de um jeito na narrativa que você se coloca no lugar das personagens. E ele vai sugerindo muitas reflexões, muitas, assim, reflexões sobre a sociedade, reflexões de como uma atitude má nossa, ela vai passar pelo tempo e pode ser que ela atinja uma pessoa inocente que não tem nada a ver com aquilo, as reflexões de como a violência na sociedade vai nos moldando e também passa muito por uma reflexão sobre melancolia e culpa, porque apesar de só o Dave ter entrado naquele carro, 25 anos depois, o Jimmy e o Sean se pegam pensando várias vezes do e se eles tivessem entrado no carro, e se tivesse sido eles no lugar do Dave. Então assim, eles lidam com aquela vergonha de sentir um alívio
de não ter entrado no carro e eles também sentem a vergonha de não terem feito nada para impedir que o Dave entrasse no carro. Mas pra mim, eu acho que é uma história que não há culpados nem inocentes. E eu acredito muito que o que mais pega, assim, que faz a gente refletir é realmente nas nossas ações, as consequências dela e por quanto tempo a gente ainda vai arcar com isso. Bom, o título original é Mystic River, que é o rio que corta a cidade de Boston, e eu entendia assim que o rio é ao mesmo tempo cúmplice e testemunha da vida desses personagens. E eu achei um dado que eu achei assim um tanto curioso, que o Mystic River durante muitos anos, eu não sei como ele tá agora, tá? Ele foi um rio muito poluído, inclusive que eram jogados os dejetos, tanto das fábricas como das casas, eram jogados nesse rio. E aí eu falei, nossa, olha o que isso tem a ver com a história. Esse dado eu achei que tem um negócio que encaixa ali na história, mas eu sou muito fã do título em português, Sobre Meninos e Lobos. Eu falo, gente, quem pensou nesse título foi uma pessoa muito feliz, porque ele diz muito sobre a história e eu acho que ele diz muito sobre nós enquanto humanos. Outra coisa que me chamou muito a atenção no livro foram os nomes dos capítulos. Geralmente eu não me prendo muito, mas realmente eu acho que os nomes dos capítulos, eles contribuem para a magia da narrativa em Sobre Meninos e Lobos. Bom, e como eu falei lá no começo, Sobre Meninos e Lobos em 2003 virou filme muito conhecido do Clint Eastwood, com o roteiro do Brian Eldland e um elenco maravilhoso. Sean Penn no papel de Jimmy, Kevin Bacon no papel de Sean e Tim Robbins no papel do Dave. Ele foi um filme muito aclamado pela crítica, ganhou vários prêmios e ele foi indicado ao Oscar de 2004 em 6 categorias, incluindo o melhor filme e melhor diretor. E levou para casa as estatuetas de melhor ator, o Sean Penn, e o Tim Robbins, de melhor ator coadjuvante pelo papel do Dave. Eu confesso que eu nunca tinha visto o filme, ok, vergonha. Mas, enfim, era um filme super aclamado e mesmo meus amigos que entendem muito de cinema falaram que realmente era um filme sensacional. Mas, depois que eu li o livro, eu fui com aquele pé atrás pra ver o filme, né? Porque a gente sempre sabe que o livro é melhor que o filme e sempre será melhor que o filme. Mas eu confesso que eu me surpreendi muito positivamente pelo filme do Clint Eastwood. Gente, o filme é muito fiel ao livro, é muito bem adaptado e inclusive o que mais me surpreendeu, o que mais me deixou feliz é que tem vários diálogos que eles são exatamente o que está escrito no livro, ipsis literi, ali, tá ali. Quando eu via o diálogo eu falava, gente, tá escrito exatamente assim no livro e isso me deixou muito feliz. Eu acho que isso demonstra um respeito enorme pro criador da história, né? E o Denis Lehane esteve aqui no Brasil na Flip em 2007 e ele disse que ele nunca pensou em escrever um livro para o cinema. Ele disse o seguinte, abre aspas, se escrevesse um livro pensando no filme, eu ia ser um péssimo romancista, avaliou. E ele disse que ele acha um tanto estranho e esquisito assistir os filmes dos seus livros. E outros 2 livros do Denis que deram origem a filmes foi O Paciente 67, que acabou virando A Ilha do Medo, do Scorsese, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e o Gone by Gone, que aqui no Brasil é O Medo da Verdade, dirigido pelo Ben Affleck. Os livros do Denis Lehane, inclusive essa edição que eu tenho, se não todos os livros dele foram publicados pela Companhia das Letras. Eu não sei se a Companhia das Letras continua publicando todos eles, mas eu sei que é fácil você dar uma procurada na internet e encontrar em sebos e tudo mais, até inclusive edições novas. E eu confesso que, bom, eu amei demais Sobre Meninos e Lobos e eu confesso que eu tô bem curiosa pra ler outras obras dele. E se você já leu Sobre Meninos e Lobos ou quer ler Sobre Meninos e Lobos, deixa pra mim um comentário. É isso aí, tchau!